Que a paz do Senhor Jesus seja contigo no teu coração, na tua vida. Que o Senhor Jesus possa ser fortalecer o teu coração. E com certeza vivendo um dia tão difícil, mas Deus está no controle de toda a situação. A palavra de Deus falando na tua vida, na tua alma, no teu coração, que Ele é aquele que ajuda e sabe da sua necessidade. Nós podemos falar aqui nesse momento sobre um jejum. O jejum é a coisa mais importante que tem, jejum, palavra e oração. Sempre eu falo aqui no meu canal sobre isso aí. Jesus ele enfrentou os obstáculos através do jejum e através da oração. Quando vem Lucas no capítulo 4, a partir do primeiro versículo em diante, nós encontramos Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naquele dia não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Essa palavra que nós podemos encontrar aqui são palavras muito importantes. Palavra que traz aos nossos corações um avivamento espiritual. O próprio Jesus, ele 100% Deus e 100% homem, ele sentiu a necessidade de, para vencer os obstáculos da vida, tinha que se aproximar do próprio Deus. Ele sabia que existia o inimigo, a qual que poderia com certeza desequilibrar a vida dele e o projeto que ele tinha, que ele veio realmente cumprir esse projeto de restauração de vidas perdidas. Mas a Bíblia nos fala que o diabo foi tentar Jesus. E a palavra de Deus falando que quando Jesus foi levado o Espírito Santo para o deserto lá, e o diabo se aproximou e disse: tu és o Filho de Deus, que manda que essa pedra se transforme em pão. A palavra de Deus falando, e Jesus deu a resposta através da sua palavra. Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Quando disse isso, o diabo ainda foi outra vez e levou Jesus para ser tentado mais uma vez. Pode ver que o versículo 5 de Lucas 4 e 5, o diabo, levantando-se ao alto monte, mostrou-lhes no só monte de tempo todos os reinos do mundo. Disse o diabo: dar-te-ei a ti e todo este poder e a sua glória, porque a mim foi-me entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Observe que nós podemos ver que o diabo ele mostrou a coisa assim, o que não era dele. A palavra de Deus falando aqui, no versículo 8, Jesus respondeu e disse-lhe: vai, Satanás, porque está escrito: adorai o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Nós podemos ver que esse assunto é muito interessante, que a palavra de Deus nos fala que Jesus venceu os obstáculos e a guerra do diabo através de quê? Do jejum, da palavra e da oração. Quando nós podemos encontrar que muitos homens, até pessoas que não conheciam a Deus, ele se rendeu através do jejum e da oração, e Jesus deu vitória a ele. Você sabe a história lá em Jonas 2, lá em Jonas 4, fala esse assunto sobre quando Jonas foi a Nínive. Ele foi pregar a palavra, a mandado de Deus, e disse que aquela cidade ia ser destruída. Cidade rebelde, lugar que não obedecia a Deus. Mas quando o rei ele descobriu que a cidade ia ser destruída, e ele determinou. Como assim? Todos em jejum, jejuando, porque Deus pode revogar essa sentença. E a Bíblia diz que Deus ele não destruiu mais a cidade de Nínive, porque teve arrependimento através de quê? Do jejum e da oração. Encontramos que pessoas ele vence os obstáculos e a guerra através do jejum e da oração. Você nunca pode vencer os obstáculos se não for o jejum e a oração. O jejum traz na sua vida uma resposta da parte de Deus.
Podemos encontrar que pessoas têm que vencer os obstáculos através do jejum. O jejum é uma consagração, um sacrifício voltado para o próprio Deus. Por isso Jesus ele foi ao deserto e estava ali pedindo misericórdia para vencer os obstáculos. Porque existem três coisas que você tem que enfrentar, a minha pessoa também. Chama-se a carne, o mundo e o diabo. A carne, porque a carne só quer viver das coisas materiais. A carne, ele quer ficar sempre longe de Deus. Diz a Bíblia que o mundo é o pecado aí que existe. E o diabo é aquele que sempre querer tirar o homem da presença de Deus. Isso aí você tem que vencer esses obstáculos. Quando fala dos obstáculos, fala que você só vence através do jejum e também através da oração. Podemos ver que Esther foi uma vencedora. A rainha Esther sabia que o povo dela estava vendido para a morte. E ela teve uma determinação. Qual foi a determinação que ela teve? Eu vou colocar o meu povo para jejuar. A palavra de Deus nos fala que o povo estava vendido para a morte, ia morrer, porque encontrou o homem perverso Amã, aquele que determinou com a morte de todos os judeus com a assinatura do rei Assuero. Mas o que aconteceu, pastor Josias? Ela convocou o povo para jejum e oração. Observe bem que lá em Esther, no capítulo 4, você podemos encontrar na sua palavra, na palavra de Deus, que está na sua mão, que diz assim o versículo 16: vai e ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuais por mim, e não comais nem bebais, porque 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e a minha moça também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. Se perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou e mandou que todo o povo ficasse em jejum, porque ela sabia que tinha uma cilada contra o povo de quê? Com o povo de Deus, com os judeus que ia perecer ali. Mas através do jejum e da oração, Deus o revogou naquele momento. Aleluia. Que palavra eu posso trazer para você nesta hora que talvez você está enfrentando uma guerra espiritual? Quem sabe você está enfrentando um obstáculo que você talvez está achando que não vai se sair da situação. Mas Deus está falando através da palavra, através do teu coração. Você deve saber que o próprio Jesus falando isso aí, ele traz do teu coração agora na tua alma, que deve jejuar, separando sacrifício voltado a Deus. O profeta Joel, aquele homem que já tinha pregado a palavra, mas ele mostrando ao povo que tinha que jejuar para Deus resolver o problema. Existem coisas que só quem resolve é o próprio Deus. Observe bem, problema de uma nação, de um município, de uma igreja, de uma cidade, de uma família, somente jejum e oração. Não adianta comentário, não adianta falar, não adianta nada disso aí. A Bíblia nos fala que nós temos em nossas mãos esse poderio dado por Deus em nossa vida, que derruba todos os obstáculos que existem. Observe bem lá em Joel, no capítulo 2, e o versículo 12. A Bíblia diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todos os vossos corações, isto com jejum e com choro e com pranto, e rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassível, tardio em irar-se, e grande em beneficência, e arrepende do mal. A palavra de Deus falando que Ele convocando o povo para entrar nesse caminho do jejum e da oração. Talvez você não descobriu uma ferramenta tão importante que você tem lutado e até agora não descobriu. Mas estou lhe falando que a maior ferramenta espiritual para quebrar os laços do inimigo é o jejum e a oração. A oração fortalece, o jejum traz
na mente e o conhecimento do próprio Deus. É uma vida consagrada. E a Bíblia diz que a palavra que está no teu coração. Pode ver que Salomão ele teve uma maneira de convocar o povo. A Bíblia nos fala que Deus falou com ele e ele falasse com o povo. Você sabe que lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que terra é essa que Deus está falando? Deus está falando da sua vida, Deus está falando da sua família e Deus está falando da sua casa. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Você sabe por que a nação sofre? Você sabe por que o povo está, às vezes, sofrendo? Você sabe por que diz a Bíblia e a palavra de Deus nos fala também que Deus ele dá o governo conforme o povo. Está escrito na palavra do Senhor Jesus. Você olha o outro lado, que quando o povo pede também, quando Deus não queria Saul, Deus não aceitou que Saul reinasse ali, mas o povo clamou por Saul. Eu quero Saul como rei. A Bíblia diz que depois Deus rejeitou a Saul. Porque Deus rejeitou a Saul? O povo estava esquecido de Deus. A palavra que Deus está falando neste momento para o teu coração, que quando uma pessoa esquece de Deus, Deus também esquece um pouco da pessoa. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Deus nunca pode abençoar ninguém, nenhuma pessoa, se ele não se converter de verdade para Deus, independente de todas as dificuldades que ele possa enfrentar. A Bíblia nos fala que é muito importante você vencer esse obstáculo. Jesus falou isso aí, vencer a luta e você vencer a guerra. Ninguém pode vencer os obstáculos sem a presença do próprio Deus. Observe bem que quando a palavra de Deus, ele traz para nós o jejum e oração. Deus lhe responderá à medida que orar e jejuar mais, soltar a ligadura da impiedade, que está impedindo através do jejum toda a ligadura que tem, que está amarrando aquilo, que está querendo dar um nó e não quer desatar, espiritual, estou me referindo, através do jejum, Deus ele vai quebrar isso aí. Desfizesse-se a atadura da servidão. A ver a pessoa está ali com alguma coisa que está sendo servo de alguma coisa, que está impedindo a vida espiritual. Mas o jejum resolve e deixar livre os oprimidos. Quando as pessoas têm oprimido, a ver a pessoa está oprimido com alguma coisa na vida. Oprimido que quer deixar e não pode. Mas o jejum ele resolve o problema de todas as pessoas. Como é jejuar? O que é jejum? É separar um pouco de alimento. É, naquele momento, não beber água. Você amanhece o dia e fica ali e faz aquela consagração para o próprio Deus. E ali, e fica até a hora. Que hora eu posso ficar de jejum? Aí fica o seu critério. Você queria a hora que você quer ficar em jejuando no sentido que você está desejando. Como começar o preparo do jejum? Como é que você vai preparar esse preparo do jejum? Preparando-se primeiro o coração. Ao levantar-se, preparar-se como um dia normal. Escovar o dente com certeza, pentear os cabelos, mas não mostrar tristeza no rosto. Tá em jejum. Por isso que Deus ele falou isso aí, que você deve em jejuar. A palavra de Deus falando como fazer durante o jejum. É duas coisas, oração com fervor, pedir a Deus misericórdia, reservado aquele momento, examinar-se profundamente e com sinceridade como está o teu coração. Por isso que a palavra de Deus está falando que Deus deve, o que deve esperar durante o jejum. Tudo que fazemos é para Deus, por isso o diabo tenta atrapalhar o nosso plano. Ele não quer que você entre em jejum, não quer que você consagre a sua vida. O inimigo faz tudo para destruir, portanto, lançará todo tipo de
investidas e poderá usar alguma pessoa para lhe irritar, para tirar você do propósito que você tem adiante de Deus. Então Jesus está falando diretamente para o teu coração. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade grande aí. Talvez está enfrentando uma guerra aí na tua casa ou no teu lar. Talvez você está pensando como você vai vencer todo esse obstáculo e essa dificuldade. Mas o próprio Jesus está falando nesse momento, você só vence através da oração e através do jejum. A palavra do Senhor Jesus, ela traz direto no teu coração. Você pode juntar aí 3, 4, 5, ou você só, e jejuar naquele sentido que você está passando na sua casa. Pode ser uma coisa que você não pode contar a ninguém em particular, pode ser um problema que você está enfrentando, aí você pode entrar no jejum, faça que nem Esther. Vamos, Mardoqueu, diga ao meu povo, vamos jejuar, que Deus vai dar resposta, e realmente quebrou o coração do rei, e ele revogou a sentença, e aquele endemoniado foi morto, que levantou contra o povo de Deus. Então, veja que a palavra de Deus está dizendo que quando a sentença veio, ali revogando tudo que tinha feito com a morte dali dos judeus, mas Deus revogou a sentença. Através de quê? Através do jejum e da oração. Estou me referindo a isso aí. A palavra de Deus está dizendo que tudo que você possa receber da parte de Deus tem que ser na oração e no jejum. Então, Deus está trazendo no teu coração aqui nesse momento, nesse canal, que você possa compreender que o jejum traz a fé ao coração para crer na palavra, promessa que Jesus fez a você. Você tem essa promessa no teu coração, deve jejuar. Quantas vezes a gente fizemos essa programação de jejum, pessoas longe, que não podia vir ao templo, nas congregações, mas levava papelzinho para lá, avisando, tal dia, todo mundo em jejum nesse dia. Você não pode vir ao culto porque é longe, faça na sua casa, e Deus resolveu o problema. Na mesma semana era um milagre que acontecia. Então eu estou me referindo que você tem uma arma muito grande aí com você, espiritual, que Deus te deu na sua mão. Oração, jejum e a palavra. 3 coisas que Jesus venceu. Lembre de uma coisa, Jesus venceu o diabo através da oração, do jejum e da palavra. E para nós ver uma coisa interessante que a Bíblia diz ainda sobre esse assunto. Talvez você possa observar que se Jesus ele não tivesse ali no deserto em oração, ele poderia perder a batalha. E você não pode perder essa batalha. E outra coisa que você vê, oração, jejum e a palavra, você vê também a carne, que a carne ela só quer desviar para o mal, e você vê o mundo, que é o mundo do pecado, que traz também dificuldade para você vencer a vida espiritual, e o diabo também, que é 3 coisas que traz o prejuízo na vida e na caminhada de uma pessoa. Mas que Deus ajude você, que a paz do Senhor Jesus possa permanecer no teu coração e na tua vida. Então você pode fazer essa consagração, você pode jejuar, tal dia você pode se levantar, você pode preparar ali aquele jejum e consagrar para Deus, e Deus vai suprir toda a sua necessidade. E Senhor, eu estou jejuando, estou buscando a Deus em oração. Olha, só para nós orar agora nesse momento, não importa o que é. Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Talvez seja até aquilo que você quer desfazer. Você sabe que jejum, oração e palavra, desfaz até macumbaria quando vê. Seta do diabo, está escrito na palavra de Deus. Através do jejum e da oração, Deus desmancha todo o laço que vem sobre a sua vida, e o nome de Deus é glorificado na sua vida, no seu coração e na sua alma. Que Deus abençoe, que Deus ajude, que no dia de hoje todos os cristãos, todas as pessoas, eles só vencem através do jejum e através da oração. Se não entrasse nesse caminho, os ninivitas iam ser destruídos, mas todo mundo estava em jejum e Deus revogou a sentença. Que a paz do Senhor Jesus possa continuar no teu coração, na tua vida e na tua alma. E vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, na tua presença,
que te apresentar nesse momento as vidas, Senhor. Aquele que está pedindo a bênção nesse momento. Sabemos que a rainha Esther, ela arriscou até a vida dela, mas colocou no meio jejum e oração e a palavra e venceu os obstáculos, Senhor, quando se levantou a tempestade ali no palácio. Sabemos também que a tua palavra nos diz que não somente Esther, mas a tua pessoa vencesse o inimigo através da oração e jejum e a palavra. Ó Senhor, que traz um alimento espiritual. Nós sabemos que para vencer os obstáculos, temos que entrar todos os dias nesse caminho. Palavra, jejum e oração. Ajuda, Senhor, todas as vidas e fortalece, Senhor, e continua ajudando nessa caminhada. Em teu nome, Senhor, em teu nome para sempre, ó Deus. Amém e amém. E que a paz do Senhor Jesus possa reinar no teu coração, na tua vida, e com certeza todos os projetos que você tem, e vai dar certo. Mas lembre de uma coisa, através da palavra, do jejum e da oração. Que Deus continue abençoando. Eu com certeza continuo acompanhando esse canal, que será bênção na sua casa e toda a sua família. Amém e amém.